Recording in Deixamos os progress. microfones desligados. Bom, boa noite a todos, todas e todes. A gente começa agora o terceiro encontro do ciclo formativo Foca Butantan 20 anos. Hoje com o tema Diversidade de Identidade de Gênero. Como superar a opressão que sofrem crianças e adolescentes. Bom, meu nome é Jailton Carvalho, eu sou um homem negro, de pele tanto clara, de barba um pouco grisalha, estou vestindo uma blusa preta, atrás de mim tem uma parede branca com um mapa. No encontro de hoje, participarão Ana Luísa de Castro, Otto Stenck e Victor Serra. A interpretação em Libras está sendo feita por Adriana Venâncio, e também será feita por Paulo Gonzalez. Bom, essa atividade é uma parceria entre o Sesc Pinheiros e o FOCA, o Fórum, né, em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Butantã, também conhecido como FOCA Butantã, que agora em 2021 completa os seus 20 anos. A Flávia Rodrigues, que falará em seguida de mim, vai reapresentar o FOCA Butantã e contextualizar melhor esta atividade. Eu devo informar que esse encontro está sendo gravado e futuramente será disponibilizado em nosso canal do YouTube. Mais uma vez, agradecemos então a Ana Luísa, ao Otto e ao Victor pela participação, né? Desde já agradecemos. Também as intérpretes, né? A Adriana e o Paulo, ao Foca Butantã, aqui representado pela Flávia Rodrigues, também nosso muito obrigado pela parceria. Nós esperamos poder, né, realizar ainda muitas outras atividades em parceria, conjuntamente. E muito obrigado a todos e todas aqui presentes que dedicaram esse tempo para conversar sobre esse tema tão urgente. Muito obrigado e um bom encontro para todas. Por favor. Obrigada, Jailton. Boa noite para todas, todes e todos. Me chamo Flávia Rodrigues, sou assistente social de formação, trabalho no território do Butantã e sou moradora do território. Membro do FOCA Butantã, e vou tentar fazer uma breve apresentação. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos amarrado, curto na altura do ombro, mas meu cabelo está amarrado. Estou de óculos, uma blusa de frio verde escuro, e atrás de mim tem uma parede bem colorida, porque a gente fez recortes de panos de chita, e deixamos aqui para melhorar o ambiente, e na outra parede tem uma estante com livros, e embaixo dessa parede tem uma prateleira escondida, com um pano colorido, um vaso com algumas suculentas. Acho que para apresentar o fundo e me apresentar foi possível. Enquanto trabalhadora do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, o nosso trabalho é a defesa de todos os direitos de todas as pessoas e por uma luta de qualidade de vida e dignidade humana para todos. E membro do FOCA, a atuação com recorte para crianças e adolescentes, não só do território, mas principalmente no território e em defesa também da compreensão dos direitos públicos. Para isso, eu vou compartilhar com vocês agora uma femenagem para os 20 anos do FOCA Butantã, com alguns relatos de pessoas muito importantes para o território e para o FOCA, para celebrar esses 20 anos. Representada pelo secretário. Precisamos que desliguem os microfones. Ainda tem alguém com o microfone ligado. Vou começar a compartilhar. Meu nome é Keila, trabalho aqui no CCA Clarice. Fui educanda do CCA Gracinha, e foi através do Gracinha que eu conheci o FOCA, lá em 2003, quando participei da organização da Conferência LUT, da Conferência Regional do Direito da Criança e do Adolescente. Fui a primeira adolescente do Butantã para a Conferência Nacional.
no ano de 2003 mesmo. E a importância que o FOCA tem na minha vida é que foi através das vivências que eu tive dentro do FOCA, dentro do grupo de formação com os adolescentes, que eu decidi a área de atuação que eu teria na minha vida, essa área de atuação nos direitos da criança e do adolescente, defesa dos direitos da criança e do adolescente. Hoje eu faço serviço social e, sem sombras de dúvida, continuarei atuando nessa área. Então é isso. Olá, eu sou Maria Angélica Oliveira, moradora do distrito Raposo Tavares, aqui no Butantã. Sou educadora social e estou no Fórum de Defesa de Crianças e Adolescentes desde 2003. Quanta coisa foi feita ao longo desses 20 anos. Muitos encontros, muita formação, muito diálogo, muita autonomia de crianças e adolescentes, e todos os adultos que passam por esse lugar levam na sua história essa construção. Então, o que eu desejo para o FOCA BT, vida longa nos próximos 20 anos. Olá, meu nome é Gledson, sou conselheiro tutelar do Rio Pequeno e Raposo Tavares. Venho aqui parabenizar o FOCA, o Fórum da Criança e do Adolescente, pelos seus 20 anos de história e de resistência dentro do sistema de garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e dessa equipe. Parabéns a todos nós. Salve, galera! Sou o Júnior Mello, educador social, e venho aqui parabenizar o FOCA Butantã pelos seus 20 anos de militância e atuação na área dos direitos humanos de criança e adolescente. Tamo junto! Queria dizer que foi através do fórum, o primeiro fórum que eu conheci na cidade foi o Fórum Butantã, e fiquei muito feliz, já de início, de conhecê-lo. Conheci ele através de uma pessoa que, para mim, é muito especial, que é o Chicão, e agradeço ele até hoje por ter pisado nesse chão aí, Chicão. Valeu mesmo, muito obrigado, e parabéns ao FOCA pela militância e pela atuação. A nossa batalha é muito grande, a gente vai estar junto em várias trincheiras aí, e no que precisar pode contar. Parabéns, FOCA. Bodião, Chicão. No ano 2000, aqui no Butantã, a gente organiza a primeira conferência regional dos direitos da infância, dos direitos da criança e do adolescente. Esse movimento é um movimento que passou a ser construído nos anos 90, pensando a participação de crianças e adolescentes na discussão da política pública. A partir da organização dessa conferência, né, que aqui tem o primeiro cartaz, o cartaz dessa conferência, não existia FOCA, a gente tinha como encaminhamento dessa conferência a criação de um fórum de defesa dos direitos da criança e adolescente aqui no Butantã, que se consolida a partir de 2001. E a partir de 2001, a gente passa a realizar uma série de atividades, inclusive a Semana do ECA, sempre no final da semana de setembro, e sempre com um cartaz bacana como esse, aqui é o cartaz da terceira Semana do ECA, e é um pouco da história do FOCA. Então, o FOCA começa em 2000, a partir da realização da primeira Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e como encaminhamento dessa conferência, sai a criação de um Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FOCA, que completa esse ano 20 anos. É isso, então. Vamos que vamos, bora que bora. Até lá, pessoal. Agora eu passo a palavra, então, para o Vitor. Boa noite a todos e todas, a todos. Agradeço aí a presença. Queria começar apresentando as outras pessoas da mesa. Ana Luísa de Castro é doutora em Educação para a Ciência pela Unesp Bauru, mestre em Educação Matemática pela Universidade Bandeirantes de São Paulo e licenciada em Ciências Exatas pela USP São Carlos. É professora de Matemática e Ciências da RMESP. Atua no Núcleo Técnico de Currículo da SME, onde coordena o Núcleo de Gênero e Diversidade, promovendo estudos e ações essenciais para uma educação inclusiva e de qualidade. Nosso outro convidado é Otto Stenck, assistente social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Santo Amaro. Se graduou na Unifesp Baixada Santista, é mestre em Serviço Social pela PUC São Paulo, tendo estudado atuação profissional com a população de travestis e transexuais. Possui experiência profissional no atendimento à população LGBTI e na coordenação de políticas para LGBTIs.
Eu já comecei apresentando os dois para dizer que é um grande prazer estar compondo essa mesa com vocês. Meu nome é Vitor Serra, eu sou um homem branco, estou aqui na sala da minha casa, uma parede branca também, uma janela ao fundo. Eu sou careca, tenho barba curtinha, estou com uma blusa de frio azul, e estou muito honrado pelo convite do Foca. Eu sou graduado e mestre em Direito, sempre estudei e trabalhei com o sistema de justiça criminal, atuo em prisões, contra prisões, né, desde o primeiro ano de faculdade, quando comecei a estudar Direito Penal, e sendo uma pessoa LGBT, né, sendo uma bicha, essas identidades, né, as dimensões de opressão que as pessoas LGBT vivem, sempre foi uma coisa que chamou a minha atenção, né? Então, em toda a minha trajetória, trabalhando com violência policial, com prisões, e eu sempre tive um olhar mais atento, né, para as questões de gênero e sexualidade. E eu vou falar um pouco da minha trajetória, que é uma tentativa assim, de explicar a importância tamanha da gente pensar a diversidade de gênero e diversidades sexuais em geral, quando a gente pensa na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, né? Como eu trabalhei muito tempo com prisão, encarceramento, criminalização, né? Eu trabalhei bastante tempo também com travestis e mulheres trans, em situações de extrema vulnerabilidade, principalmente em situação de prostituição de rua, e as já encarceradas, né? E observei ao longo da minha trajetória esse fluxo bem contínuo, né? As formas como a sociedade vai empurrando esses corpos, essas corpas, né, para as margens da sociedade, e aí como elas acabam mortas ou presas, e depois de presas, como tem um outro ciclo também, que sempre se renova, né, de criminalização e depois de sair e voltar para a prisão, sempre uma briga muito grande, né, uma luta muito grande dessas mulheres, dessas pessoas, para não voltar à prisão, para não voltar ao drogadicídio, para não voltar à extrema violência que elas sofrem nas ruas, em todos os espaços. E aí eu vou tentar exemplificar um pouco das coisas que eu vivi com essas mulheres para a gente entender os casos mais extremos, assim, né? Os lugares de violência e de opressão que a LGBTfobia pode empurrar as pessoas. E aí, a partir desses casos mais extremos, talvez a gente possa começar a pensar alguns dos caminhos para evitar que esses processos aconteçam, né? A esmagadora maioria dessas mulheres não conseguiu concluir o ensino. O sistema de educação é um espaço bastante violento na narrativa de praticamente todas elas. A escola, espaços não escolares, mas de convivência, né, de crianças e adolescentes, acabam se tornando espaços de muita violência para essas mulheres, então elas acabam não terminando os estudos. O acesso à saúde é sempre muito precário, desde os constrangimentos com nome e com tratamento, né, de funcionários e funcionárias, até, de fato, o desconhecimento das equipes de saúde de quais as necessidades específicas dessa população, né? As pessoas lembram de corpos LGBT na hora de falar de ST. Não, né, não são identidades, não são corpos, não são experiências de vida lembradas quando a gente está pensando em saúde integral, prevenção, e isso afeta bastante a relação dessas pessoas com o sistema de saúde e com a noção de saúde por si só, né? Tem também experiência com o mercado de trabalho, né? Praticamente nulo. O mercado formal de trabalho não tem nem capacidade nem interesse de conseguir abraçar as pessoas trans, principalmente, mas LGBTs em geral costumam ter certa vulnerabilidade para se inserir no trabalho formal. Eu mesmo, com todos os meus privilégios, né, uma bicha branca, cis, ainda assim já sofri diversas violências em ambientes de trabalho, inclusive em ambientes da rede de assistência social e de políticas públicas, né? A sexualidade, e principalmente a identidade de gênero, mas a sexualidade também, são sempre coisas que a gente precisa saber como e quando
se posicionar e se colocar quando a gente depende daquele emprego e daquele dinheiro para sobreviver, né? E aí, além do mercado de trabalho, eu acho que é importante também a gente pensar quais as alternativas, então, de sobrevivência que essas pessoas têm, né? Quando não terminam os estudos, quando não têm acesso ao mercado de trabalho, quando não têm um acesso qualificado à saúde, ao autocuidado, à noção de qualidade de vida, né? O que resta são trabalhos bastante precários e bastante perigosos, né? A prostituição de rua, o tráfico de drogas. São histórias que a gente que está na rede da assistência já conhece, né? Não é uma história, uma experiência exclusiva de pessoas LGBT, mas ela ganha contornos muito específicos para as pessoas LGBT, especialmente as pessoas trans, né? Porque mesmo quando a gente vai pensar no mercado do crime, as hierarquias e as opressões de gênero e sexualidade também determinam, estabelecem os lugares em que esses corpos conseguem chegar, os acessos que essas pessoas conseguem ter. Então, não é porque a prostituição ou o tráfico de drogas são formas de sobrevivência, o que resta de sobrevivência para essas pessoas, mas ainda assim, dentro desses, que na criminologia a gente chama de sistemas subterrâneos, né? Mesmo nas margens da sociedade, a gente ainda tem novas opressões, né? Das margens oprimidas, novas opressões sobre esses corpos. Então, as pessoas LGBT, especialmente as pessoas trans, elas não têm funções de comando, de liderança nesses espaços, né? Elas têm sempre as funções mais expostas ao poder policial e à violência entre o crime organizado, né? São aviõezinhos, são mulas. Então, tem sempre esse papel de estar mais vulnerável e mais visível. Na prostituição de rua, as mulheres trans e travestis costumam ter como espaço de trabalho áreas mais isoladas, mais afastadas, porque os homens de família, que são os clientes, não podem ser vistos acessando esse trabalho, então elas têm que ficar mais afastadas e mais escondidas, e isso também, pode deixar, Flávia, as deixa também mais expostas. Então é isso, são histórias de vida extremamente vulnerabilizadas, marginalizadas, e que isso acaba fazendo com que essas pessoas não consigam se enxergar enquanto merecedoras de uma nova chance, de uma nova trajetória. Então, quando nós, enquanto serviços de assistência, enquanto políticas públicas de saúde, de educação, a gente tenta intervir nessas trajetórias, a gente tem sempre que pensar que é um processo muito longo para conseguir reverter uma vida inteira de violências e de opressões, né? E aí, pensando em tudo isso, eu acho que quando a gente vai pensar na infância e na adolescência, a gente tem que pensar principalmente em espaços seguros, né? Não só seguros fisicamente, porque eu acho que, enquanto profissionais aqui da rede, deveria ser bastante óbvio para a gente que, né, crianças sendo LGBTs ou só entendidas como LGBTs, apontadas como LGBTs, que elas não podem apanhar, né? Mas eu acho que tem que ser espaços seguros para além disso, né? Subjetivamente seguros. Como que essas pessoas podem se sentir protegidas e se sentir pertencentes e se sentir como parte desses ambientes. Então, hoje, como um gerente de CCA, eu tenho uma preocupação bastante grande com as crianças que são apontadas como LGBT, e eu falo apontadas porque, obviamente, existem infâncias LGBT, mas a gente também tem que tomar um cuidado para não também categorizar essas crianças e esses adolescentes antes deles próprios se entenderem. Mas as crianças que são apontadas assim, elas já estão passando por processos de violências muito grandes, desde os 6 anos, que são quando elas chegam lá num serviço como o meu, né? Então, acho que a gente poderia pensar assim, pensar espaços seguros em toda essa rede, em todas essas políticas públicas que a gente atua, como uma das formas principais e primordiais para a gente infâncias LGBT, mas a gente esses processos de criminalização e de marginalização que empurra esses corpos lá para os trabalhos mais perigosos e mais criminalizados da nossa sociedade, né? Queria agradecer a paciência, me estendi um pouquinho. Ana Luiz e Otto, desculpa, eu não perguntei quem queria começar a falar, não sei se... Eu acabei de mandar mensagem, se o Otto quiser começar, por favor. Tá bom, pode ser. Então, vamos lá. Eu sou Otto, me compreendo como uma pessoa não binária.
na minha audiodescrição, né? Tenho cabelos castanhos na altura do ombro, jogados para o lado direito, uso óculos redondos, estou utilizando uma camiseta salmão e um brinco com um lápis pendurado do lado esquerdo. Atrás de mim tem uma parede que imita tijolos vermelhos. Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Sou assistente social desde o início da minha formação. Eu tenho uma preocupação com a vivência LGBT e como ela se dá em diferentes espaços de socialização, sendo a questão da violência o meu primeiro enfoque, e depois a atuação profissional nesse processo com a população, entendendo suas demandas, compreendendo ela, e como que a gente traduz isso em ações profissionais de fato efetivas, né, para a nossa população. Estou na Prefeitura de São Paulo, sou servidor público desde 2015, e tive a grande oportunidade de trabalhar diretamente com a população LGBT no extinto, infelizmente, Centro de Cidadania LGBT Arouche. Ele não existe mais, infelizmente, passou por um corte, um dos grandes cortes que a gente tem na prefeitura, e pude atuar diretamente também na formulação de políticas para essa população. Né, trabalhei alguns anos na coordenação de políticas para LGBTI, trabalhando com um elemento muito interessante da fala do Vitor, que é o programa Transcidadania, voltado para travestis e pessoas transexuais, no processo de elevação da escolaridade e resgate de uma cidadania, e de um processo de cidadania, né, de uma construção desse ciclo, desse direito essencial. Bom, então, entrando na nossa temática, né, crianças e adolescentes LGBT, acho que o primeiro passo, ou a primeira questão que a gente tem que começar a pensar é que criança é essa, que infância é essa, e que juventude é essa que nós estamos construindo enquanto sociedade. Né? Eu acho que é o primeiro elemento, sem isso a gente não consegue galgar, né, quem é essa criança ou quem é esse adolescente LGBT. Primeiro ponto a ser encarado de fato, a gente está entendendo esse momento da vida como um momento de desenvolvimento, como um momento peculiar em que todos nós passamos e que toda a sociedade vai passar, né, para sua perpetuação. A gente compreende que essas crianças e esses adolescentes eles estão num processo de desenvolvimento, de construção do seu ser, da sua identidade, e de se relacionar com o mundo. Sem isso, a gente não vai conseguir avançar em muitos elementos. A criança, se a gente continuar entendendo como um pequeno adulto, como alguém que já nasceu pronto, que já tem vários elementos imutáveis, a gente não vai conseguir compreender a identidade, né? A gente não vai conseguir compreender esse processo de desenvolvimento do ser. Não tem como a gente pensar a identidade de gênero deslocada desse processo de construção diário, desse processo de construção histórico dessa vivência, né? Por mais que a gente olhe para uma criança de 6 anos, ela já tem 6 anos, ela já construiu e se envolveu e se relacionou com muita coisa nesse mundo, né? Já teve identificações, estranhamentos, e teve uma relação muito peculiar para o seu aflorescer, né? Para o seu envelhecer também. Entendendo essa dinâmica com a identidade de gênero, propriamente dito, e identidade de gênero aqui compreendida como eu me reconheço
me entendo e me coloco nesse mundo, e principalmente como eu me expresso e me relaciono com o outro. Essa identidade... Desculpa, gente, eu estou um pouco nervoso e ansioso, porque, bom, fui trabalhador do Butantan e para mim é uma honra estar aqui nesse processo desse foco. Então, de vez em quando vem umas emoções grandes. Até o começo desse ano eu estava por aí. Então, retomando, agora um pouquinho mais calmo. Entender que a identidade de gênero é um elemento constitutivo desse ser humano, de todos nós, é compreender que essa identidade ela não vai nascer pronta, né? Então, não vai ser com 6, 7, 8 anos, ou no final da minha juventude, que eu vou colocar para fora tudo aquilo que eu senti, ou necessariamente compreendi e tive acesso para entender quem eu sou nesse mundo. Sem isso, a gente não vai conseguir entender por que uma pessoa aos 60, 70 anos se assume transexual ou travesti, e por que uma criança de 6, 5 ou antes disso já começa a se entender como uma pessoa transexual, né? É uma vivência, é único, é peculiar e é principalmente muito, muito delicado. Então, nós, enquanto profissionais, enquanto rede socioassistencial, rede de saúde, para além de patologizar ou para além de determinar quem é esse indivíduo, estamos aqui para acolher esse processo, né? Se a gente não acolhe isso, essa vivência vai se tornar cada vez mais solitária. E esse desenvolvimento solitário vai ser um dos fatores do que o Vitor traz muito expressivamente na sua fala inicial, né? A solidão vai propiciar todo esse processo de violência, todo este processo de negação de direitos e, principalmente, de colocação destes indivíduos, destes corpos, em um lugar que é, sim, destinado socialmente a eles. Infelizmente. A gente não pode esquecer que essa construção é uma construção social. Então, colocar esse corpo travesti, esse corpo transexual, num espaço de prostituição, num espaço de ruas, avenidas e pistas escuras, mal iluminadas, sem a presença de afeto, sem a presença de outros indivíduos, que, como o Vitor traz, que o pai de família, ou melhor, a clientela dessa população precisa se esconder, e para isso ela precisa estar mais vulnerável ainda nesse processo, é colocar um lugar esperado, né? A gente não pode ignorar isso. E o ambiente vai ser o determinante para isso, né? Se eu tenho uma família, se eu tenho uma rede socioassistencial que compreende esse desenvolvimento e entende que ele vai precisar de um olhar cuidadoso, de um olhar de ternura e, principalmente, de muito cuidado e de muita atenção às suas relações interpessoais, porque a gente não pode esquecer que a gente está imerso numa cultura ainda patriarcal, num processo machista e principalmente transfóbico. Como elemento central para esse desenvolvimento é impedir que o pleno desenvolvimento da população ocorra, né? Não tem como a gente pensar de outra forma, infelizmente. E isso impacta diretamente nos nossos serviços socioassistenciais, né? Os nossos serviços, os nossos profissionais, eles estão entendendo essa dimensão da vida, eles estão preparados para lidar com estes conflitos, né? Essas crianças, esses adolescentes podem, em alguma medida, passar pelos serviços socioassistenciais, tanto da básica
quanto da média complexidade, da alta complexidade, da proteção especial, nos CRAS, CREAS, CCAs, CJs, SAICAs, são muitas siglas, né? A assistência gosta de sigla, mas entender que esse indivíduo ele vai passar, né? A gente vai acolhê-lo, a gente vai escutá-lo em diferentes espaços, e como que vai ser essa escuta? Né? Como que vai ser a inserção de uma menina transexual, por exemplo, dentro de um serviço de acolhimento institucional, né? Os antigos e famigerados abrigos. Isso vai ser tranquilo? A gente vai conseguir observar essa relação com as outras adolescentes e com os outros adolescentes, garantindo o direito de convivência e o direito de comunidade, ou a gente vai simplesmente dizer que infelizmente, ela não se adaptou a esse espaço e evadiu, né? Porque ela não se sentiu pertencente, porque ela não se sentiu respeitada, ela não se sentiu considerada na sua particularidade, né? Existem demandas que elas são muito únicas para essa população de transexuais e travestis, e principalmente, né, dessa grande variedade de identidades de gênero que nós temos, né? Eu estou aqui relatando duas, que a transexual é a travesti, mas eu mesmo me considero como uma pessoa não binária, então tem mais uma identidade aí em jogo. A gente está acolhendo, de fato, conseguindo compreender essa peculiaridade, a gente consegue respeitar o uso do nome social nestes espaços, né? Nós, enquanto profissionais, temos a clareza e principalmente o discernimento de conseguir orientar uma adolescente de que ela não precisa apresentar o seu nome civil nos espaços, que ela pode se valer desse direito, é um direito garantido, né? Está na lei, existem marcos legais que garantem isso. Que essa adolescente, ela pode e deve, em qualquer momento, acionar seus espaços de garantia de direitos, né? Denunciar no CREAS, apresentar uma reclamação formal numa ouvidoria, conseguir debater e apresentar o seu ponto de vista e o seu desenvolvimento, né? Como que a gente está encarando tudo isso, como que a gente está produzindo essa população, né? Como que a gente está encarando e garantindo esse direito. Acho que são muitos elementos que a gente vai tentando desmistificar por aqui. E entrando nessa esfera, principalmente do direito, né, do que já está garantido, a gente não pode esquecer que a saúde integral, como o Vitor traz, não é uma saúde só de prevenção de doenças né, sexualmente transmissíveis e infecções sexualmente transmissíveis. Isso foi o nosso primórdio, como a gente conseguiu, enquanto população LGBT, traçar e se mostrar nesse processo, que nós também tínhamos direito à vida, tínhamos direito a continuar resistindo e existindo nesse processo, mas não para por aí, né? Saúde integral é entender que eu tenho direito a bem-estar biopsicossocial, é entender que eu tenho direito, enquanto uma mulher transexual, de chegar numa unidade básica de saúde, ser respeitada no meu nome social, ou no meu nome retificado, se assim eu o fiz e solicitei a alteração naquele lugar, ser respeitada na minha identidade, ser tratada no feminino, ter acesso ao processo transexualizador, se assim eu desejar, e principalmente ter acesso a todos os profissionais de saúde. Não ser delegado a mim apenas um infectologista, né? Não ser colocado como o meu único espaço possível de acesso à saúde, um serviço especializado em infecções sexualmente transmissíveis. Ainda está assim, né? A gente ainda trabalha nessa lógica. A gente ainda trabalha numa lógica segmentada da saúde dessa população. A gente ainda cria centros de referência
pensados exatamente para isso, né? Quando, por exemplo, a harmonização, ela pode ser desenvolvida a partir de um clínico geral, né? É possível, já existem protocolos, e a cidade de São Paulo comprovou isso em vários momentos, com ambulatórios descentralizados, com UBSs e profissionais capacitados desenvolvendo esse processo. E não para por aí, né? As violências, elas são múltiplas. Essa população, ela vai passar por uma violência que é central, que é uma violência estrutural, que vai estar em todos os campos, né? A escola, no seu processo de expulsão compulsória dessa população, negando o direito de desenvolvimento educacional e perpetuação, quantas mulheres travestis, quantos homens transexuais têm, de fato, títulos, né? A gente pode dizer quantas são mestres, quantas são doutoras, quantas estão aqui hoje, né? E têm acesso a essa live, a esse processo. Como que a gente vem construindo os espaços possíveis, ou como o Vitor disse, os espaços seguros, né? Que espaços são esses? Não tem me parecido que a política pública tem dado conta disso. Infelizmente, deveria, mas não tem me parecido que a gente tem caminhado por um caminho muito tranquilo. Principalmente quando a gente fecha o primeiro equipamento voltado à população LGBT na cidade de São Paulo, né? No meio de uma pandemia. Aliás, foi um pouquinho antes, se não me engano, mas, de qualquer forma, a gente fecha o primeiro equipamento que criou e se desenvolveu na cidade, a gente não tem mais esse acesso, não tem mais essa história, não tem mais essa memória. Essa memória, ela é apagada, ela é surrupiada de nós, porque as nossas vidas, de fato, não têm assim, tanta importância e tanto valor. Enquanto possibilidade de superação, acho que desse processo de violência, né, e principalmente das opressões que essa população vem sentindo, eu só acredito num processo formativo de transformação das nossas relações interpessoais, do nosso cotidiano. Eu só consigo deslumbrar uma outra possibilidade de vivência para essa população a partir do momento que a gente consiga suprimir alguns elementos que estão bem arraigados no nosso processo de desenvolvimento enquanto sociedade. Né? Enquanto eu não conseguir olhar para uma pessoa sem me questionar qual que é a sua orientação sexual, qual que é a sua identidade de gênero, como ela nasceu, se ela nasceu um menino, se ela nasceu uma menina, em que momento ela se transformou, porque a ideia é essa, não é uma ideia de transição e de construção desse corpo, dessa identidade. A ideia é que em algum momento eu acordei, falei, nossa, virou uma chave aqui na minha cabeça, e agora eu não me reconheço mais enquanto João, e estou me reconhecendo como Maria, como se o processo fosse muito automático, muito ruptivo, né? Hoje eu amanheci dessa forma, como se não fosse um processo histórico, né? A gente cancela a história das pessoas, a gente cancela as vivências, os sentimentos, e a gente quer saber de uma forma muito prática o que foi que aconteceu, né? E ainda vai criando algumas teorias para esse processo. A gente não se importa muito, enquanto sociedade, com o que essa pessoa tem a dizer para a gente. Enquanto a gente não conseguir escutar, né, essas vivências, não conseguir traduzir essas vivências e construir uma relação realmente de troca, eu entendo que, infelizmente, a opressão ela vai continuar por aí. Ela vai continuar existindo e a gente vai continuar sem uma perspectiva de alteração. Né? Finalizando, as políticas setoriais e as políticas específicas, elas são de extrema importância para se começar esse processo de
de alteração de culturas institucionais, né? Então, eu ter o programa Transcidadania, ele é de extrema importância para eu começar a olhar esse espaço que é a escola, e começar a alterar e colocar a presença dessas pessoas ali, começar a garantir que elas ocupem as cadeiras escolares. Mas se eu conseguir, de fato, transformar uma cultura existente, eu não vou precisar de uma política setorial, né? Eu não vou precisar de uma política específica, porque esse direito já vai estar garantido. Então, o que eu quero finalizar é, vamos olhar para as crianças como elas de fato são, como sujeitos em desenvolvimento, né? Indivíduos em processo de desenvolvimento. E nesse processo, muita coisa pode acontecer. E esse desenvolvimento ele vai ser único e peculiar, né? Essa criança que hoje está sendo rotulada dentro de um CCA como a gay ou a sapatão, entender que nesse processo de desenvolvimento de masculinidades e feminilidades, há, sim, interações, né? Ninguém, de fato, vai ser unicamente masculino em todas as suas dimensões, unicamente feminino em todas as suas dimensões, e há possibilidades e multiplicidades nessa masculinidade e nessa feminilidade. E, a partir daí, a gente vai conseguindo abarcar todas essas diferenças e conseguindo desenvolver esse processo. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade. Desculpa se eu fiquei um pouco prolixo. Eu realmente estava bem ansioso. Espero que consiga, nas perguntas, elucidar melhor a minha fala. Obrigada. Muito obrigado, Otto. Não foi prolixo, não. Passo a palavra para a Ana. Oi, gente. Boa noite a todas. Eu sou Ana Luísa, sou uma mulher negra, não tão com a pele não tão retinta, cabelos crespos, estou usando óculos, estou com batom cor-de-rosa, blusa preta. A meu fundo, que é claro, é uma mistura de parede com armário. Então, vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né, pensando essa questão da opressão, mas principalmente do lugar que eu falo. Algumas coisas preciso estabelecer aqui. Primeiro, sou oriunda da educação, então eu vou falar muito na perspectiva da educação, da escola, né, ali, o espaço de formação, e também no lugar de quem passou a escola, passou por todas as etapas da escola, desde o ensino infantil até o doutorado, e com a vivência de ter a característica de uma mulher transexual. E isso, de certa forma, eu acho que pode ampliar bastante o debate que eu trago em relação à escola. Como a escola tem sido um ambiente de opressão, isso daí, né, que está aí. Quando a gente pensa, né, assim, a opressão, ela acaba por tirar direitos básicos, né, das nossas crianças e nossos adolescentes, né, porque afeta o bem-estar subjetivo, produz insegurança, deixa, vamos dizer, crianças e adolescentes estigmatizados, segrega, isola, gera invisibilidade, ou uma visibilidade distorcida, e conduz, né, porque tudo isso que a gente vê hoje, né, que é o meu sonho, que o programa Transcidadania, por exemplo, não precise existir, que ele não exista mais, né, por não precisarmos dele, e é isso, essa opressão leva à vulnerabilidade, né? E que muitas vezes só é lembrado quando chegou lá na ponta, como bem lembrou os meninos aí, né? Como foi muito bem lembrado, né? Lá na ponta só que lembra que existe esse ser humano, né? Para ser atendido e muito mal, né? Muitas vezes muito mal atendido. As relações, né? Entre estudantes e professores, isso também, né? Essa opressão acaba por afetar,
essa relação, o insucesso, né, na escola, e quando a gente pensa em sucesso, para além daquele rendimento que vamos dizer assim, muitas vezes traduzido como nota, que é para além disso, né, e afeta, né, claramente a permanência na escola, né, e outra coisa que eu sonho, né, a gente tem um dado na Prefeitura Municipal de São Paulo, né, já fazendo ponte com Transcidadania, né, o programa, no CIEJA Cambuci, a gente tem em torno de 170 meninas transexuais que estudam no CIEJA Cambuci, né, ao mesmo tempo que fala assim, bacana saber que essas pessoas estão ali, mas também é triste, só agora elas estão ali, né? Então, assim, a gente precisa falar disso, né? E a permanência é uma coisa que é essa opressão, né? Que ela acontece. A inserção no mercado de trabalho, que já foi bastante explorada aqui, foi bastante dita. E, principalmente, né, eu gostei, né, até anotei aqui a palavra, né, que Otto compartilhou, acho que não vai dar para ver com a minha letrinha, né, mas eu gostei quando ele ressaltou a palavra solidão, porque é isso, né, a opressão acaba levando para esse lugar, que é o principal lugar, e eu me insiro nele, é dele que eu falo também, da mulher transexual, da mulher trans, das pessoas que fogem do que é dessa questão binária, muitas vezes, que é a solidão, né? Essa vida socioafetiva, ela é totalmente abalada, né? Então, trazendo isso daqui, talvez para ir um pouco além, porque os problemas talvez a gente já conhece, eu vou aproveitar a oportunidade aqui de comunicar e falar um pouquinho da minha vivência na educação e falar como, né, esse mudar, esse andar pode, de certa forma, ajudar para que a gente supere essa opressão, né? Então, como eu já disse, sou uma mulher transexual desde sempre, né? Porque a identidade vai sendo construída, mas a existência desde sempre. E passei pelo ensino fundamental, ensino médio, né, na minha época até o primário, que foi na zona rural, que é uma escola de grupo escolar, e isso é tão interessante a gente falar, que no grupo escolar lá nas Minas Gerais, onde eu estudei com os meus irmãos, das mais variadas idades, e o que a gente percebia naquela escola dos pequenininhos ali, né, vamos dizer assim, e que não acontece ainda aqui na Prefeitura de São Paulo, é que a escola não tinha o dispositivo tão latente sexualizador, não tinha essa questão do binário tão compulsório, como ainda existe nas nossas escolas, porque o banheiro que existia naquela escola onde eu fiz o primário era o banheiro, não tinha banheiro de meninos, não tinha banheiro de meninas, banheiro de meninos, era banheiro, né? E isso a gente percebe que as nossas escolas, nossos equipamentos, desde muito cedo, eles já começam com essa característica muito demarcada, né? Muito sexualizadora, né? E sempre apontando para um ar muito binário e de forma muito cedo, e que isso ali já começa a opressão. Né? Então, a opressão já começa ali. Então, as nossas crianças já desde muito cedo experimentam isso. E, para mim, foi um baque quando eu cheguei no ensino fundamental, porque eu não estudava mais com os meus irmãos, com os meus primos, que a professora ia na minha casa, almoçava dia de domingo, que tinha uma relação muito próxima, aquilo não existia quando eu fui estudar na cidade. Então, aquela coisa já foi muito gritante. Então, é disso que eu penso, que a gente ir lá buscar coisas, né, que a gente sabe que não tinha essa demarcação de gênero tão clara e que a nossa escola precisa ir para esse caminho, porque a gente tem crianças, a gente tem adolescente, né? E é incrível, né, que ao invés de fazermos muitas vezes o papel que tem que ser feito na escola, a gente quer tentar diagnosticar, a gente quer tentar rotular, a gente acaba levando pressão para onde não se deve levar. Então, é nesse sentido que eu apresento um pouquinho a minha formação, né? Sempre
segui a minha pesquisa, né, como matemática que sou, dando aulas de matemática, de física, fiz mestrado na área de educação matemática, doutorado na área de educação, mas nada flertando com a questão de gênero, mas até que uma hora de tanto apanhar na escola, de tanto visualizar a dificuldade para tentar dar uma aula com dignidade, quando os problemas surgiam, tinha que ouvir, mas você precisa trabalhar isso, você precisa fazer isso, e o projeto político-pedagógico da escola não conversa com isso, os planos de aula não conversam com isso, as nossas GEIs, os nossos HTPCs lá na época do Estado não conversavam com isso. Então, toda essa pressão, junto com o meu doutorado, eu comecei a entrar numa fase de questionar, peraí, eu preciso ir além, eu preciso olhar. Eu sempre tive, de certa forma, o privilégio de estar numa universidade pública, né, e eu preciso retornar para os meus, né, e foi onde eu comecei a centrar as minhas pesquisas mais para a questão de gênero, para a questão de diversidade, e com isso, esse ano, né, 2021, eu fui convidada, então, para assumir o núcleo de gênero e diversidade da Secretaria Municipal de Educação, onde eu sou professora efetiva, trabalho na rede municipal de educação desde 2004, então, eu fui para assumir esse núcleo. Com isso, então, eu venho compartilhar aqui com vocês algumas coisas que precisam, né, vamos dizer assim, mudar, precisa acontecer no nosso currículo para que, de fato, a gente reconheça as diferenças sem oprimir, sem opressão, e que a gente também supere muitos preconceitos, muitos estigmas, muitos estereótipos que são colocados aí, e para que a gente atenda com mais dignidade as nossas crianças, e para que o nosso, vamos dizer assim, o nosso acolhimento, o respeito seja muito mais amplo, que seja verdadeiro, né? Porque a gente ainda escuta, né, a professora ainda dizer assim, não me interessa o gênero da criança, não me interessa isso, né? E não é isso que a gente quer, não é, né? E aquela criança, por exemplo, que não vai no intervalo, que não está indo no banheiro, isso está tudo bem? Não, não está tudo bem, a gente precisa além. A inclusão é muito mais do que isso, né? Vamos dizer assim, o respeitar é muito mais do que isso, né? E essa visão deturpada, acho que a gente precisa superar. Então, com o núcleo de gênero e diversidade, que foi, vamos dizer assim, foi instituído lá em 2015, né, pela Secretaria, né, que não existe mais, né, de Políticas para Mulheres, que hoje foi incorporada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, instituiu essa portaria que a Secretaria Municipal de Educação tem que ter um núcleo de gênero e diversidade, isso lá em 2015, né, e a gente passou uns maus bocados aí, mas finalmente esse ano, né, com a mudança na estrutura aí, foi uma condição colocada pelo núcleo técnico de currículo, vamos resgatar, vamos colocar de pé o núcleo de gênero e diversidade. Então, assim, a gente pauta principalmente o currículo da cidade, que é na questão da educação integral, na equidade, educação inclusiva. Então, esses 3 pilares aí, para que eles aconteçam, é fundamental, de fato, o núcleo de gênero, sexualidade e diversidade. A gente precisa falar disso. A gente sabe que no nosso currículo a questão da abertura, né, a diversidade, a igualdade, a equidade de gênero, isso está de forma assim, bem clara lá, mas vamos dizer assim, na escola, para o trabalho na escola, para o dia a dia da escola, isso não tem chegado. Então, aquilo que a gente tem no currículo prescrito ainda não tem chegado de forma clara para que o professor coloque aquilo em ação, para aquele currículo oculto que exista, de fato, ele incorpore essas ideias, isso seja, vamos dizer, o que está prescrito reverbere. Então, a gente precisa redesenhar aí, repensar como fazer
com que os PPPs, os planos de aulas, os projetos levem isso em consideração. E, principalmente, a gente precisa de um protocolo de orientações técnicas pedagógicas para orientar os professores, porque a gente sabe que está muito perdido em relação a isso. Então, assim, dentre N coisas, pensar em formar professores, repensar o currículo e fazer ele chegar ali mais na escola, através desse guia técnico-pedagógico, pensar nas formações, eu acho que uma outra coisa também a gente precisa o quê? Entender como garantir o direito desses estudantes, né? Dessas crianças e desses adolescentes. E quando a gente fala, por exemplo, porque a gente tem uma coisa que vai ser talvez a mais longo prazo, né? E que vai acontecer? A curto prazo, a gente tem, por exemplo, as meninas que estão voltando, né, que fazem parte do programa Transcidadania. A gente tem que pensar em dialogar mais com esse programa, porque o programa vai acabar e aí elas voltam para a rua, né? Então, é um diálogo que a gente tem feito, né? Enfim, para concluir a ideia, assim, acho que a gente vai conversar mais um pouquinho, questões podem surgir, eu acho que a gente vai avançar bastante, mas é o quê? Que enquanto representante nesse momento, né, da Secretaria Municipal de Educação, né, à frente do Núcleo de Gênero e Diversidade, a gente tem bastante ideia, bastante vontade de trabalho. Eu trago comigo essa questão que é a representatividade, embora a questão de gênero, enquanto pesquisadora, só começou lá pelos anos de 2014, que isso eu considero um tempo curto, né, para uma pessoa que está com 42 anos de idade, mas acho que a minha vivência, a simbologia, né, o valor simbólico da minha presença nesse núcleo, eu acho que vai fazer com que avancemos bastante. Então, eu retomo agora para vocês, para que nós possamos conversar, que as perguntas surjam e a gente possa debater isso como se deve. Queria agradecer muito, 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 Otto e Ana. Eu já estava muito feliz de compor esse espaço e agora estou mais ainda, agora que eu já as conheci um pouco mais. Espero que a gente continue aí em diálogo. Eu queria retomar uma fala aqui do Vitor Hugo, aqui no chat, e juntar com o finalzinho aí da fala da Ana antes de abrir para as perguntas, porque o Otto comentou aqui, o Vitor Hugo comentou aqui que ele acha perturbador pensar em invasão escolar de pessoas trans, enquanto professor a gente se sente impotente. E falar um pouco do que a Ana colocou agora, né, do valor simbólico, da importância simbólica dela dentro desse espaço, né? Eu estou passando por um momento bem complicado enquanto gestor do CCA. A gente está tendo 3 casos, na verdade, bastante delicados em termos de gênero e sexualidade. CCA como uma política pública de convivência, né? A gente fica olhando bem os pormenores de como as crianças estão se relacionando e as conversinhas que aparecem, então a gente está bem preocupados. E eu fico pensando, né, a minha presença enquanto gestor, uma bicha que sempre se colocou assim, nunca teve problema com isso, nem com as famílias, nem com as crianças, que em um determinado momento parecia ter sido uma importância muito grande, nesses 3 casos, inclusive, né? Assim que eu me coloquei, as crianças começaram a entender o que significava isso. Parecia ter sido um movimento de empoderar, eu não gosto muito dessa palavra, mas um movimento meio de empoderamento dessas crianças, de entendimento, de, olha só, então a bicha não é só aquele escracho na TV, né? Essas outras experiências de vida, elas não são só o que está ali na comédia. Ele pode ser aqui, né? O meu educador, o gestor da minha unidade. Mas, ao mesmo tempo, isso também está parecendo aprofundar outras delicadezas nos conflitos entre as crianças, né? Então, ao mesmo tempo que a minha presença enquanto um gestor bicha pareceu ajudar muito, agora também está parecendo complicar bastante algumas coisas. Então, eu fico pensando essa impotência que o Vitor Hugo coloca, que ele sente enquanto professor na sala de aula, também eu sinto enquanto gestor, né, mesmo tendo vivido muitas dessas coisas na pele, conseguindo
ver, assim, muitas das coisas que eu vivi sendo reproduzidas ali, ainda assim é muito difícil entender como intervir, né? Então, espaços como esse aqui que a gente está são muito importantes para a gente ir entendendo essas estratégias, que tipo de intervenção a gente pode fazer, o que funciona, o que não funciona, como que a gente pega uma estratégia e consegue adaptar ela ali para aquelas crianças especificamente, para aquele espaço especificamente, né? Como que a gente consegue pensar planos de intervenção que sejam meio gerais, né? Para a gente conseguir fazer uma formação, um movimento assim, mas ao mesmo tempo que consiga compreender as coisas que aquele contexto específico exigem, né? Então, só refletindo um pouco aqui com vocês, eu vou abrir agora para as perguntas, que eu espero que sejam bastante, muitas. Só para explicar um pouquinho, se possível, para quem for fazer a pergunta, para se apresentar e conseguir formular a pergunta bem brevemente, para a gente ter tempo de conversar bastante. Então, se conseguir fazer em até 2 minutos, a gente agradece. E quem quiser se inscrever pelo chat, acho que a primeira pessoa a falar pode só abrir o microfone e perguntar, mas depois disso, quem quiser pode ir se inscrevendo pelo chat, que a gente vai chamando na ordem. Quem não tiver acesso ao chat, pode aproveitar um momento de silêncio também e falar, não estou conseguindo escrever, me inscreve aí, tá? Fiquem à vontade agora, estamos aqui para responder e para dialogar. Oi, gente. Meu nome é Keila. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera aqui. Acho que foi, né? Então, eu sou Keila, eu trabalho hoje no CCA Clarice, é um CCA ali no Jardim Jaqueline. E aí, tem uma pergunta para a Ana e uma para o Otto, e as duas é no sentido de formação. Vi que o Bruno colocou uma pergunta de formação, né, nesse sentido, muito parecida com o que eu ia fazer no chat, que é exatamente com relação à formação dos profissionais que vão receber esse adolescente nos espaços. Então, se existe hoje, tanto na assistência quanto na educação, alguma formação, algum grupo, para orientar mesmo esses orientadores, esses educadores que vão receber essa criança, que vão receber esse adolescente, de forma a incluí-lo e acolhê-lo nesse espaço. Porque assim, para gente que não... Porque assim, eu não estou no grupo de LGBTQI+, eu não me interajo muito do assunto, porque eu não estou ali na luta. Então, né, para mim que estou de fora, é um pouco mais complicado entender várias questões que eu sei que tem peculiaridades em cada grupo que existem na nossa sociedade. Então, como formar esses orientadores, esses educadores e professores para receber esses adolescentes, essas crianças, de forma a acolher, incluir eles ali no seu, né, no seu espaço de convívio, seja escola, seja algum serviço da assistência. Então, essa é uma pergunta tanto para o Otto quanto para a Ana. E aí, eu só queria comentar, a Ana falou da questão do banheiro, que quando ela tinha, né, ia na escola, quando ela frequentava a escola lá com os irmãos, era um banheiro. Eu falo que eu fui criança de CCA, porque eu vivi minha infância e juventude, e adolescência e juventude, tudo em CCA. Então, eu tinha 7 anos de idade, eu saí do CCA com 18 anos, muito depois do que deveria. É o CCA Gracinha, que tem uma relação muito forte com o FOCA. Então, quando a Ana traz essa questão do banheiro, o Gracinha sempre teve banheiro de menino e banheiro de menina. Teve um ano que entrou um educador LGBTQI, e eles trabalharam com essa questão de gênero e não tinha mais, eram 2 banheiros. Então, eles tiraram essa identificação de banheiro de menino e banheiro de menina, e depois de um tempo, quando eu fui lá, o negócio ele é tão automático, tá, né, na nossa cabeça, que quando eu fui lá, eu olhei e falei assim, nossa, e agora? Que banheiro que eu uso? E eu fui automaticamente num banheiro que eu já usava, identificando quando era o banheiro de menina. Então, automaticamente eu fui naquele banheiro. E aí, hoje eu sou mãe, meu filho tem 5 anos,
eu tento, de todas as formas, mostrar para ele que não existe coisa de menino e coisa de menina. Ele uma vez virou para mim e falou assim, mãe, a minha cor predileta é azul, porque é cor de menino. Aí eu falei assim, Theo, mas a minha cor predileta também é azul. Ele, mãe, mas não pode, porque você é menina e tem que ser cor de menina. Eu falei assim, mas cor é cor. E cor de menino, não tem cor de menino e cor de menina. Eu sou menina e minha cor é azul, minha cor predileta. E isso não faz com que eu deixe de ser menina. Por escolher essa cor. Aí ele, tá. E aí eu tenho uma sobrinha que a cor predileta dela também é azul. Aí eu falei, olha, a Sofia, a cor dela é azul. Ela vai deixar de ser menina por escolher azul? Ele, mas a minha professora na escola falou que azul é de menino. E aí a gente bate de frente com isso, eu falo, meu Deus, tá. Em casa eu tô falando para ele que não tem cor de menino, não tem cor de menina, e ele vem com essa informação de que na escola a professora disse para ele que azul é de menino e rosa é de menina. E aí a gente vai tentando desmistificar e desfazer essas coisas, e que é um processo complicado, e que é isso, a gente está indo na contramão, né? A gente está indo na contramão, porque o mundo diz uma coisa e a gente está tentando falar, não, calma, não é assim. Vamos pensar, vamos ver. E como é difícil fazer isso dentro de casa. Eu penso assim, o meu filho, que eu tenho um só, como é difícil fazer isso. Fico imaginando a dificuldade dentro de uma escola, dentro de um CCA, enfim, trabalhar tudo isso. É isso, gente. Obrigada. Bom, quer começar, Ana? Posso começar a falar um pouquinho da formação, né? Gente, realmente, a formação é um desafio, e isso não é só em relação às questões de gênero e diversidade, né? A minha linha de pesquisa é tecnologia, né, para o currículo na era digital, e a gente já colocava isso como um grande dificultador quando a gente fala de professores, a questão da formação, né? Porque a formação inicial muitas vezes não aborda isso, a formação continuada, ela tem vários empecilhos, a gente sabe disso. Tem a questão de que o professor muitas vezes tem uma jornada muito longa, né, e muitas vezes não consegue fazer fora do horário de trabalho, aí para você oferecer dentro do horário, acaba também não dando para oferecer para todos. São N problemas aí que surgem, mas a gente precisa, de certa forma, cadenciar isso e fazer com que aconteça. Mas uma coisa eu também coloco, né, para além da formação, a gente precisa pensar, né, quantas pessoas LGBTQI a mais vocês conhecem e vocês convivem. Então, a formação também começa aí. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente não sabe lidar, não sabe fazer, porque muitas vezes a gente não vivencia, né? E a gente sabe que, notoriamente, as pessoas trans, principalmente, não estão chegando na escola, né? Mas elas estão aí na sociedade. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, fica aí o recado, né? Quantas pessoas trans vocês colocaram na sua vivência? Quantas pessoas LGBTQIA+, faz parte da sua vivência? E isso é a sua formação, porque eu entendo a minha formação de professora, ela aconteceu muito antes de eu entrar na universidade, certo? Eu acho que existe um consenso, né? A nossa formação está para além disso. Não que eu esteja jogando a responsabilidade nisso, não. Nós faremos formações na Secretaria Municipal de Educação. Inclusive, já está acontecendo. Por exemplo, amanhã abre uma inscrição para os professores da EJA, porque, como eu disse, existem os casos que são de médio, né, vamos dizer assim, médio a longo prazo, e tem os casos que são emergenciais. E a gente entende que a EJA tem essa emergência, que é onde estão recebendo aqueles que não tiveram oportunidade no tempo certo, que foram excluídos por N motivos. Então, a gente está pensando a gente já está ofertando a primeira leva, vamos dizer assim, de cursos para professores, para gestores, para formadores das diretorias de ensino, para fazer, vamos dizer assim, para estudar, para ampliar esse leque de atuação em relação às questões de gênero e diversidade. Outras formações acontecem, né? E as próprias vivências da rede, né? É engraçado, né, que foi colocado aqui, né, a questão da cor, né? Pasmem, a gente também enfrenta, né, tem chegado até mim, escola que fez um super projeto em relação à questão de gênero e que agora está sendo questionado,
né? E aí a gente está indo que apagar esses incêndios, né? Em algumas escolas. E a formação também é pensando nesse sentido, para que o professor que vá fazer isso, ele vá fazer da forma mais segura. Então, assim, é a formação em cadeia. Acho que o primeiro lugar é isso, a gente pensar em uma formação em cadeia, primeiro os formadores da DRES, a equipe das escolas, os professores, aqueles que têm interesse que vá formando ali o seu entorno, mas também a gente precisa, principalmente, pensar nos materiais, porque a gente tem um currículo da cidade que traz a questão de gênero, mas traz de forma superficial. Então, a gente quer trazer essas situações aí, né, essas problematizações que existem para discutir, para ver a possibilidade de melhor fundamentar e pensar também, vamos dizer assim, quais são as práticas que já acontecem na rede que são bem-sucedidas. A gente está revisitando, a gente está fazendo esse desenho para que isso impacte, de certa forma, a formação vamos dizer assim, de todos que atuam na educação. Complementando no sentido de não suplantar a Ana, mas na perspectiva da assistência social, né, acho que a gente enfrenta uma grande dificuldade, que é o sucateamento de espaços formativos da assistência social, né, nesse município. A gente tem o espaço do aprender social e quantos cursos nos últimos anos a gente viu acontecendo naquele local. E, para além disso, né, para além do espaço, nós não temos, enquanto SUAS, uma escola de capacitação a nível nacional, né, como, por exemplo, a gente tem no SUS, né. Traduzindo as siglas, desculpa, gente, vai tão no automático que a gente esquece das siglas, né? SUAS, Sistema Único de Assistência Social, SUS, Sistema Único de Saúde. No SUS, nós temos uma escola, né? Nós temos o UnaSUS, que é a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Podemos ter várias críticas, né? O acesso, a forma que se dá as aulas, se de fato a gente tem um conteúdo interessante que chega aos profissionais, mas minimamente a gente tem uma plataforma que existe e que tenta disseminar algum tipo de conhecimento nesse processo. E por que eu trago o UnaSUS na minha fala? Porque lá a gente tem cursos falando sobre o atendimento à população LGBTI, falando sobre a política nacional de saúde integral à população LGBT. Então, tem coisas acontecendo. A gente pode questionar como que se está dando essa difusão, mas pelo menos há ali um pontapé inicial. Enquanto assistência social, a gente tem um vácuo, né? E é um vácuo que eu compreendo que aborda alguns interesses, que suplanta uma proposta de política pública, né? Fazer política de assistência social, muitas vezes a gente fazer uma manutenção do status quo. Então, né, eu acho complicado. Eu, pessoalmente, em 2019, propus um processo de capacitação no espaço para servidores municipais da assistência social, e aí eu estou pensando em servidores de forma geral, né? Servidores diretos, efetivos, terceirizados, a rede como um todo. Trabalhador do SUAS, estava apto a participar desse curso. E naquela ocasião a gente fez 10 formações, pensando a política de assistência social, de acolhimento institucional da população LGBTI, e foi bem interessante a proposta, eu acho que teve alguns frutos legais, mas a gente não conseguiu garantir uma continuidade disso.
Na época, eu não estava na assistência social, eu estava na SMDHC, que é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e venho para cá e eu não consigo manter esse curso andando. É bem louco, né, como a secretaria se organiza nesse processo. Então, e concordo com a Ana, né, no que ela diz, que não é só um processo formativo, né, num processo de capacitação ou de formação continuada, isso não vai dar conta dessa demanda, é um processo de construção de ser humano, né? Então, o quanto eu me entendo nesse processo, como eu construo as minhas relações, eu tenho o contato, como eu me produzo enquanto ser, né? Que vai para além do eu professor, eu assistente social, psicólogo ou advogado. Quais são os elementos que eu tenho constituídos na minha bagagem enquanto indivíduo. Eu realmente estou preocupado com as minhas relações interpessoais e como que eu olho para isso, eu estou preocupado com a estrutura social e como ela se desenvolve, ou eu estou num processo de mais individualidade, um processo mais individualista, mais vinculado a uma proposta capitalista, de acesso a direitos mediados pelo dinheiro, né? Como que eu vou me organizando nesse processo? Conclua, Otto, por favor. Concluir, pode deixar. Gente, vou só, bem brevemente mesmo, assim, só para um outro elemento, talvez, né, para tentar complementar um pouco o que a Ana e o Otto colocaram agora. É importante a gente lembrar, né, nós estamos falando de uma formação que a nossa sociedade já está forçando sobre as pessoas há muitos séculos, né? Então, o que a gente está propondo enquanto formações agora são contraformações que a gente está nadando contra a corrente, né? Tem séculos aí de bagagem, a gente tem também séculos de resistência nossa, né, enquanto LGBTs, mas é um processo difícil, então são muitos elementos que a gente tem que dar conta ao mesmo tempo, são muitas frentes de ação, né? A gente tem que pensar o currículo, a gente tem que pensar as formações, esse formato de formação, né, que a gente conhece quando a gente fala formação, essa coisa que aparece, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar nas políticas públicas, a gente tem que... mas tem uma coisa que é muito importante também a gente lembrar de fazer, e falo aqui, né, para nós que atuamos na rede, né, em todos os serviços aí, educação, saúde, assistência, a gente tem que lembrar também de conversar com as pessoas, né? Se eu tenho uma criança que está passando por um processo violento, eu tenho que estar em contato com ela, né? Eu tenho que conseguir conversar com ela para entender quais são as necessidades dela. Porque por mais que eu seja uma pessoa LGBT, estudo isso há muito tempo, já vivi muitas coisas, estive também sofrendo esses processos de violências dentro de escola e outros espaços, aquela criança não sou eu. Então, mesmo com toda a bagagem que eu tenho, eu ainda preciso ouvir o que aquela criança está sentindo e precisando para poder construir uma estratégia mais eficaz, né? Então, e eu digo isso como mais um elemento, né? Não esquecendo os outros. Acho que todas essas coisas são importantes de acontecer ao mesmo tempo. Mas talvez isso do ouvir as pessoas, né? A gente tem mais de 170 irmãs lá, manas, que conseguiram acessar o Seja Cambuci para estudar. Então, vamos ouvi-las, né? Porque é isso. Inclusive, as manas costumam procurar as mesmas escolas, porque são escolas que elas já sabem que sabem recebê-las, né? Que tem minimamente uma estrutura menos violenta. Então, vamos ouvir essas pessoas para a gente construir espaços em que elas se sintam mais seguras, para não precisarem ir todas numa escola só, né? Para que elas possam acessar a rede como um todo. Então, todos os nossos serviços têm que ser minimamente permeáveis e estarem ouvindo, né, as coisas. E aí, agora, para as próximas perguntas, gente, vamos propor de fazer 2, então, por vez, e aí a gente vai tentando responder. O Paulo Nicolini se inscreveu e o Vitor Hugo se inscreveu logo em seguida. Então, Paulo, se você ainda estiver por aí, pode perguntar, e logo em seguida o Vitor Hugo. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Tá, ok. Eu estou com meu filho aqui, eu vou deixar a câmera desligada. Eu sou professor da prefeitura, né, da MF Teófilo Otoni,
no Butantã, e a gente está começando um processo de TCA, e lá na escola a gente resolveu fazer o TCA, e um dos grupos tem o tema que é LGBTQI+, ligado à fobia nas escolas. E, inclusive, acho que pelo menos 2 integrantes do grupo estão aqui na reunião hoje. Eu passei para elas, né, quando eu descobri que ia ter a reunião, porque a gente está nesse processo de conhecimento, de formação também, em certo sentido. E o que eu gostaria de saber de vocês é qual a opinião de vocês do foco que a gente teria que dar, assim, né? Como opinião mesmo. A gente está pensando no problema de pesquisa ainda, só que quando a gente entra nesse universo LGBTQI+, bem, tem várias coisas para poder falar. Então, dentro de uma escola, o que vocês pensam, assim, para a gente pensar talvez num problema? Seja a questão do conhecimento mesmo, do significado, ou depoimento de pessoas, ou entra na questão da violência, enfim, essa é para a gente pensar mesmo, para alimentar a nossa discussão. Obrigado. Vitor Hugo, tá por aí? Você é o próximo inscrito. Pode fazer a pergunta também, que aí a mesa vai respondendo de 2 em 2. Ok. Eu não sei se eu consigo abrir a câmera ou não. Eu não tenho o costume de usar o Zoom. Então, acho que apareceu aqui. Eu sou o Vitor e eu sou professor da prefeitura também, de matemática. E eu queria fazer uma questão rápida, só por curiosidade. Tá dando para me ouvir? Tá, né? Uma colega da minha escola disse que a professora Ana Luísa foi do Júlio Mesquita também. Eu não sei se foi aluna ou professor, e eu gostaria de saber se confere isso. E outra coisa que eu queria perguntar é sobre a metodologia também, como o outro professor acabou de falar. Porque lá na minha escola, a gente está com... O foco não é assim exatamente o TCA, talvez acabe culminando no TCA, mas por a gente ter estudantes que são pessoas, estão se autodeclarando como trans, e inclusive pedindo para ser chamados por outro nome, por outro gênero, a gente começou um projeto. E aí o foco que a gente quis discutir é evitar a evasão escolar desses alunos e ter um ambiente de acolhimento e diminuir a violência dentro da comunidade escolar. Porque existe uma regra lá que os alunos não podem mudar o nome na chamada lá se você não coloca, se não tem a declaração dos pais. Então, esses estudantes que eu estou mencionando, geralmente eles têm uma violência dentro da família. Então, existe um limite aí do que a gente pode fazer ou não. E aí a gente pensou em fazer uma mesa redonda também, né? Então, por isso, para mim, é muito importante estar aqui assistindo essa mesa redonda. Eu estou bem contente de ter assistido. E aí, nessa mesa redonda, a gente convidou pessoas que são pessoas trans para poder, que tem alguma relação com a Prefeitura de São Paulo, para poder responder as questões que os alunos colocaram. Então, isso que o outro colega, o Vitor, falou, que como escutar as pessoas trans, no caso a gente pensou em escutar os estudantes, fez uma caixinha para eles colocarem as questões anônimas e as pessoas da mesa redonda vão responder as questões que os alunos deram anonimamente. E aí acho que eu estou me alongando, mas a minha pergunta é sobre essas ações de acolhimento, porque a professora Ana falou que a gente tem que tomar cuidado de a família não gostar, de não ter reclamação. E a gente tinha pensado nessa mesa redonda ser colocada no Google Meet para os alunos que estão no ensino remoto assistirem de casa, mas a gente sabe que as famílias estão junto. Então, eu não sei mais se eu devo fazer isso ou não. Então, é uma pergunta um pouco pontual sobre metodologia e abordagem. Eu acho que é isso, não sei se deu para ficar claro, mas a gente acredita que tendo uma mesa redonda, tendo debate, mesmo que eu não consiga mudar o nome na chamada, mesmo que não consiga evitar a violência da escola, a gente acha que
haver o debate na escola pode culminar no acolhimento dos estudantes. Obrigado. Pessoal, antes da Ana e do Otto responderem, por conta do tempo, já são 9h, 21h, numa noite aí de outono, inverno, não tenho certeza, ainda estamos na pandemia. Na fala dos convidados agora, a gente encerra as inscrições, tudo bem? Eu começo primavera. Tô ótima, obrigada. Então, gente, olha, as duas questões, né, de certa forma, vêm em relação a projetos, né, da escola, né, e uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, tem uma coisa que é meio espinhosa na escola, né, que é a coisa chamada PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. E, se ele, de certa forma, é feito com aquilo que tem os preceitos, são temas que já são tensionados dentro da escola, que são vivenciados, né? Então, assim, os projetos, de uma certa forma, têm que reverberar isso, têm que dialogar com isso, porque aquilo que a sociedade, né, a comunidade escolar, o entorno está precisando. Né? Então, tem que ter esse tensionamento. Agora, indo para o caso mais específico, do projeto de LGBTQIA+, fobia, eu acho que quem sugeriu o tema já tem a resposta, porque se está sugerindo o tema, tem uma motivação aí. Né? E eu acho que aos poucos a gente vai vendo o que incomoda, porque quando a gente começa qualquer projeto, qualquer tema, tem que ter, né, a questão geradora. O que está gerando, né? Qual é a intervenção social que pode ser feita em relação a isso? Então, eu acho que se os estudantes estão aqui, né, ou pode transmitir para ele, é fazer aquele laboratório mesmo, pensar por que esse assunto tocou, por que a temática tocou. Né? O que você pretende, de certa forma, né? Sei que não vai resolver o mundo, mas assim, propor uma solução, propor uma intervenção social. E aí, com isso, vai lapidando melhor o projeto. Né? É claro que, independente do problema de pesquisa aí, né, ser delimitado, a gente sabe que vai ter que ter bastante leitura, né? Principalmente se o projeto é feito por crianças que, vamos dizer assim, que são cisgêneras e que estão se desenhando como crianças hétero, né, vamos dizer assim, normativas. Então, você tem que fazer um bom laboratório, tem que se inteirar da situação, porque o que a gente percebe, eu já participei de alguns TCA, o que a gente vê muitas vezes é imprecisão, incorreção. Por quê? Porque acha interessante e a gente tem que tomar cuidado, porque não pode ser só o lacre, é uma coisa que talvez assim, olha, é um assunto que está aí, que a gente sabe que ele é problemático, precisa resolver, vamos abordar isso. Né? E aí precisa ser justo, ser correto com a motivação, para aquilo não se transformar apenas num lacre, né? Vamos fazer assim, vamos abordar isso, e depois não consegue segurar a peteca. Né? Porque aí tem que fazer um estudo, e eu acho que os professores que estão acompanhando têm que ir junto, e como Secretaria Municipal de Educação já coloca à disposição. E indo agora para a questão do Bruno, né, Bruno, realmente dei aula no Júlio Mesquita no ano de 2008, professora de matemática, conheço boa parte daí, trabalhei várias vezes com o Luiz, né, que é o diretor, né? Inclusive, ano passado, a diretoria ficou desabrigada, a gente ficou lá, né? Então, eu ia bastante na escola, porque eu estava na diretoria de ensino Butantã, no núcleo de tecnologia, e eu estava coordenando toda a loucura. Então, conheço a realidade da escola, e, já para ir adiantando, o projeto de vocês já chegou para mim. Tá? Então, eu vou analisar, vou devolver para vocês com carinho, né? A Fabi já fez a interlocução, o projeto já estava aqui, na minha mesa,
já vou ver e vou tentar fazer interlocução com vocês. Fico muito feliz em saber que vocês estão encapando isso, né? É o Rodrigo que está coordenando, né? Já vi, e tenho certeza que vai ser um sucesso. Contem, desde já, contem comigo para tudo. E a outra escola também, gente, eu coloquei o e-mail, se tiver alguma dificuldade, para referencial, para fundamentação, não deixa de falar conosco. Nesse primeiro momento do núcleo que está começando, a gente tem um pouquinho mais de tempo para atender as escolas, até porque a gente ainda não conseguiu formar os formadores da DRE. Então, assim, quando isso acontecer, claro que vocês vai ter o suporte direto da DRE, mas isso, quando não acontece, eu estou, de certa forma, acudindo todo mundo, seja para resolver os BOs, ou seja para dar ajuda pedagógica. Olha, gente, essas duas perguntas elas foram muito direcionadas para a educação. Eu me sinto totalmente incapaz de palpitar nesse processo. Mas eu gostaria só de levantar alguns elementos sobre, acho que, buscar auxílio em alguns espaços, né? Principalmente para o que o Vitor trouxe sobre as famílias, né? E esse atendimento às famílias, né? Eu tenho ali uma adolescente ou um adolescente se entendendo enquanto trans, solicitando para a escola o uso do nome social, e vem a família por trás e fala, não, meu filho é cisgênero, tudo isso que vocês estão falando é mentira, e cancela esse processo. É importante conversar com os equipamentos de direitos humanos nesse momento, né? Nós temos na região, em São Paulo, 4 centros de cidadania LGBT, né? Um para cada região da cidade. 4 não, desculpa, 5, que são 5 regiões. E na zona oeste, que é onde está o Butantã, o centro de cidadania é o Cláudio Wonder, ele fica na Lapa. Eu acho que faz sentido contactá-los para buscar auxílio nesse processo, para tentar conversar com essas famílias, para entender o que está acontecendo nessa dinâmica. Tá? Os centros, infelizmente, tem uma questão política por trás, que é a dificuldade de atender crianças e adolescentes. Infelizmente, a política LGBT, e aí não é só município, é como ela é estruturada, ela é pensada para a população adulta e não para a população de crianças e adolescentes. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente enfrenta. Mas isso não significa que a gente não pode trabalhar buscando alternativas e buscando nos aproximarmos dessas famílias, para entender o que está por trás dessa não aceitação e dessa dificuldade em entender o desenvolvimento desse indivíduo. Tá? Então, acho que a minha proposta seria mais neste sentido, de procurar um diálogo com outras políticas, para não ficar muito preso na educação e vocês ficarem solitários, né? Busquem outros espaços e tentem construir relações intersetoriais nesse processo. Antes de voltar, Vitor, será que eu consigo fazer só mais uma consideração, que eu acho que eu não respondi em relação ao nome social, né? A gente tem, de fato, uma portaria do MEC, né, que coloca que para alunos menores o pai tem que assinar, mas aí tem que ter uma expertise, e eu acho que os meninos já falou aqui hoje, que é do coordenador pedagógico e da equipe gestora, que é ouvir a criança. Né? É o ouvir a criança, porque se a criança manifesta essa vontade, então procura ouvir, procura saber o caminho, porque é uma coisa que eu costumo dizer, para mudar no EOL, para mudar o e-mail, basta uma carta de próprio punho do responsável e assinada por um só, não precisa ser os dois, porque é rápido, é fácil. O que a escola muitas vezes faz é não ouvir a criança, já chama o responsável e aquilo já breca. A gente tem tido vários problemas nos nossos equipamentos, nas nossas escolas. Por quê? Porque comete esse erro.
primeiro chama o responsável. Não. Primeiro é ouvir a criança, deixa ela falar, escuta. A criança vai dar indícios qual é o responsável que vai fazer isso por ele. E já aconteceu de escola chamar pai e mãe junto. A mãe fala, tudo bem, depois ele pode mudar. Eu aceito, tudo bem. E o pai, não quero. E eu estou colocando aqui por escrito que eu proíbo. Gente, é essa clareza que a gente tem que ter. Escutar a criança, porque ela vai dar todos os indícios para isso. Agora, para concluir, em relação aos atendimentos, né? A gente sabe, né, que a demanda é grande e não tem tantos espaços, mas vale lembrar que eu sou, né, cria lá do Hospital das Clínicas, que tem uma visão talvez um tanto quanto mais binária do que outros lugares, eu já coloco isso, eu sei disso, né? Mas atendia pessoas trans adultas, hoje já não atende mais, só atende crianças, ou antigos, é especialista em crianças. E também da Unifesp, o ambulatório, ele atende tanto crianças como adultos. Então, também é importante fazer essa pesquisa, fazer essa busca, e a gente coloca à disposição, e como bem foi colocado, né? Tem os equipamentos da Secretaria Municipal, né, de Direitos Humanos e Cidadania, por meio dos seus 4 centros, né, que fazem esse tipo de atendimento, né, que são descentralizados, e tem também a gente agora, que pode mandar e-mail, e a gente passa contato para o pai procurar. E para finalizar, gente, eu, logo que cheguei na secretaria, eu mandei, pelo menos para as escolas municipais, um questionário para tentar mapear esses, vamos dizer assim, esses sujeitos, essas identidades, para a escola já demarcasse alguma coisa para a gente, porque a gente está fazendo parceria com uma clínica lacaniana, que primeiro a gente vai fazer pesquisa e depois pode ser que por meio de acordo de cooperação role um atendimento. Então, já aconteceu, se a sua escola não respondeu o formulário, também pode fazer contato comigo, que eu mando o formulário para a gente tentar identificar, e é para toda LGBTQIA+, não é só para identidades trans. Tentando só complementar um pouquinho a colocação das colegas, principalmente desse lugar, né, o CCA, que não é da educação, mas é meio lá, meio cá, a gente não é escola, mas, enfim. Está chegando. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante da gente estabelecer, assim, enquanto serviços da rede, que é uma criança ou adolescente, que já está se identificando, já tem um nome, já se rebatizou, já está num... Esse momento de rebatismo já é um momento muito grandioso nesse processo de autoconhecimento, né? Então, não é leviano. Uma criança ou adolescente, quando chega para algum profissional e fala, olha, o meu nome é tal, a família... E aí esse profissional identifica que a família não respeita essa condição, não respeita essa existência, é uma situação de violência muito grave. Não é uma coisa pequena, né? Não é um detalhe que a gente pode esperar se resolver. É uma situação de violência muito extrema, tanto quanto abuso físico profundo. Por quê? Como a gente está discutindo desde o início da mesa, a evasão escolar, a violência familiar, a expulsão de casa, empurra essas pessoas exatamente para aqueles lugares que a gente estava descrevendo no começo da conversa. É ser expulso da escola e de casa que leva essas pessoas a depender do tráfico de drogas, da prostituição mais perigosa de todas, a depender enfim, né? Todas as coisas que quem está aí na rede conhece. Já vou finalizar, Flávio. Então, identificar que uma família não respeita de forma alguma a identidade de gênero de uma criança é uma situação de violência muito extrema, que aí sim a gente precisa buscar todas as ferramentas institucionais que existem e as não institucionais também, se possível. Então, sim, é caso de acionar conselho tutelar e dizer, gente, isso é uma violência tão extrema, mas tão extrema que a gente precisa ver alguma coisa para fazer. As crianças não podem ficar nesse núcleo familiar se a família se recusa a todo custo a aceitar o nome dessa criança ou desse adolescente. Mas também é preciso um cuidado que as escolas às vezes não dão conta de fazer, porque é um número muito grande de crianças, e a experiência em CCA, que são números menores, a gente sabe que o número menor de atendidos permite uma aproximação muito maior com as famílias,
é de não chegar nesse extremo antes de entender esse contexto das famílias. Então, é muito importante o que a Ana falou, conversar com a criança para ver se é só uma das pessoas da família que não aceita, se existe alguém ali que poderia dar uma força. Então, construir essa relação com a família para, antes de acionar já todas as instâncias, que a gente sabe que provavelmente vão chegar num desligamento, num rompimento familiar. Conclua, por favor. Pode deixar, Flávio. Então, identificar se é possível, se existem outros caminhos com essa família, famílias ao redor, assim, família expandida dessa criança para dar conta dessa demanda antes de chegar. Mas, se não tiver alternativa, sim, tem que acionar, porque essa pessoa está sofrendo uma violência muito gigantesca, que é o desrespeito à identidade de gênero. Então, é importante que a gente mantenha isso em mente. E sobre a lista de presença, eu acho que a gente pode pensar nesse processo de entender o contexto familiar e tal. Enquanto professor, gente, na pior das hipóteses, ou você mesmo escreve lá o nome que a criança se deu, escreve ali na frente, chama ele na hora de fazer a chamada, e no sistema você coloca o nome de registro, ou conversa com a criança, às vezes ela prefere que você não chame, não chame o nome dela, e aí o dia que você vê que ela está lá, você anota no nome de registro. Eu acho que tem umas coisas que a gente pode fazer ali na ponta, que não vão prejudicar a burocracia, não vão, né, soar nenhum alarme para a família, mas que vai conseguir acolher pelo menos um pouquinho do que aquela pessoa está demandando, né? Acho que a gente pode ir pensando em estratégias ali na ponta também, enquanto faz essas outras coisas. Vou dar uma lida aqui em 2 comentários do chat, aí eu abro de novo para as perguntas. Até agora não tem mais nenhuma, né? Mas aí quem quiser pode fazer. Se não tiver mais pergunta, aí eu acho que a gente já encerrou na fala dos convidados, porque já são 21h15. Tem alguém com mão levantada? Se não, acho que aí o Vitor pode fazer uma síntese do chat e a gente passa para os 2 minutos de fala de encerramento dos convidados. Beleza. O Bruno Macedo comentou aqui, lá no início da conversa, falando em formação, o grupo Legessex, da Federal Rural do Rio de Janeiro, está fazendo diversas formações no âmbito das questões de gênero de forma gratuita. Então, fica aí uma indicação para quem está pensando aí nas formações, né? Tem esse grupo aí, Legessex. O Vitor Hugo pediu os e-mails de contato da mesa, a gente colocou aqui no chat. Se alguém quiser, não tiver acesso ao chat, pode dar um oi aí agora, pode falar, qualquer coisa a gente manda, ou pega o contato no WhatsApp. Como já estão aqui no chat, acredito que a gente possa passar se alguém pedir, né? A Cristiane Dias comentou: a minha cabeça era completamente diferente antes de entrar na assistência social. A minha vivência como uma pessoa trans mudou o meu olhar. Hoje tento participar de cursos para ter mais conhecimento. A mulher maravilhosa que trabalha comigo, vejo dia a dia a luta dela e como ela está se fortalecendo. Realmente, estar com pessoas trans é um processo muito transformador, ensina muito e realmente nos coloca nesse lugar de pessoas cis que são parte, né, da estrutura violenta. Explicaram aqui o TCA, né, que é o Trabalho Colaborativo de Autoria, que é um trabalho que envolve estudantes do 7º ao 9º ano com impacto social. Aí estão agradecendo aqui, agradeceram a Ana, agradeceram o Otto. Foi dito aqui no final, Silvanete, esses atendimentos, dependendo das situações, pode ser feito com encaminhamentos ao Conselho Tutelar, quando se tratar de violações ou violência. Para verificar alguma situação, pode ser encaminhado ao psicólogo ou outros serviços da rede para acompanhar o caso. Acho que é isso, gente. Então, a gente pode passar, então, para o encerramento da Ana, do Otto. Bom. Vamos fazer pela ordem das falas, Otto? Começa você. Tá. Bom, iniciando agradecendo a oportunidade, né, de estar de novo nessa rede do Butantan, que foi uma rede com a qual eu aprendi demais o processo da assistência. Aliás, foi aonde eu aprendi os processos da assistência social de fato, que tenho muito carinho por todos e todas as profissionais que aqui compõem esse espaço, e reforçar que existe uma rede de atenção a crianças e adolescentes LGBT, como muito bem lembrado pela Ana. A gente tem o Antigos no HC, que faz um trabalho
muito interessante, muito importante com essa população. Nós temos a Unifesp, que é mais recente, mas que também já tem demonstrado grande importância nesse processo. Os centros de cidadania da rede de SMDHC e assistência, a gente tem que lembrar, né? Ela é promoção, proteção social. Então, ela tem extrema importância no processo de construção de cidadania. Então, ela tem que estar aberta, ela tem que construir pontes e caminhos para esse processo de desenvolvimento. E crianças e adolescentes LGBTs, em seu modo geral, mas principalmente, né, as mais vulneráveis, que são as trans e as travestis, elas ainda assim estão invisibilizadas em todo este processo, né? Invisibilizadas porque a gente não as reconhece ainda como sujeitos de direito, pessoas em desenvolvimento, e infelizmente ainda as olha como propriedade, enquanto indivíduos que têm um dono, né? Um dono que é esse pai, essa mãe, esse responsável legal, esse indivíduo maior de idade, né? Com mais de 18 anos, que determina o caminhar dessa vida. E romper com isso, a gente só vai romper construindo outro processo de sociabilidade, né? E revendo como que a gente está olhando para essa criança, para esse adolescente nesse processo de desenvolvimento e qual que é o papel dele na nossa sociedade. Enquanto a gente não mudar o nosso cotidiano, reolhar as nossas relações, esse processo ainda vai ficar muito fragmentado, vai ser difícil a gente construir caminhos que dialoguem com outra perspectiva de vida e que eliminem opressões e violências que a gente vem vivendo. Obrigado, gente. Agradeço mesmo a oportunidade e até mais. Espero poder contribuir em algum outro momento. Bom, gente, agradeço, né, primeiro ao Grupo Foca, né, pelo convite, SESC pela mediação, e para quem aqui, né, nessa quinta-feira fria, à noite, ficou até agora, né, para dialogar conosco. Agradeço muito e, assim, deixando um último recado, né, a educação tem todo um jeito de ser, tem toda uma complexidade, né, a gente sabe que ela não vai ser tudo aquilo que se espera dela, mas sem ela nada teremos também, né, então acreditem, e eu acho que tudo começa ali na educação, essas transformações, e a educação que muda pessoas, né? E as pessoas mudam o mundo. E então vamos pensar um pouquinho nisso, acreditar um pouco mais na educação e pensar, né, vamos dizer assim, nos projetos das escolas, apoiar mais as escolas, estar mais próximo das escolas, porque tem um potencial enorme e a escola carece disso. E justamente nesse momento que a gente tem escolas tão atacadas, né, nesse intervalo, por exemplo, que eu estou na secretaria, escolas que tentaram desenvolver esse projeto foram atacadas. Então, a sociedade civil, né, vamos dizer assim, precisa estar atenta, estar alerta e se aproximar da gente, que a gente precisa muito. Obrigada. Eu queria agradecer também, gente. Faz 2 anos que eu estou na rede aqui em São Paulo, faz 2 anos que eu estou participando do FOCA. Queria agradecer muito pela oportunidade de mediar esse debate, por ter conhecido o Otto, a Ana, todo mundo que está aí, foi um prazerzão. Espero continuar aprendendo com vocês em outros momentos. Queria só deixar um recadinho final, né, para todos, todas, todes nós que estamos atuando aí nas pontas, né? Nossas crianças, nossos adolescentes estão colhendo informações na internet, né? Nos memes do TikTok, do Facebook, no pornô, nas piadinhas. Essas informações eles têm. Então, o nosso papel é dar outras informações, né? Dar novas informações. E as informações que a gente não tiver, não tem problema algum em dizer aqui nesse momento, olha, não sei responder isso, vamos buscar alguém, e aí você propõe na sala de aula, ali na UBS, no CCA, seja onde você estiver, chama alguém e faz o papo, né? O importante é que a gente forneça essas outras informações, né? Porque o que fez a gente chegar onde a gente chegou foi exatamente não conseguir discutir isso com quem
viveu essas coisas na pele, com quem sabe falar sobre isso. Então, é combater a desinformação com informação, né? Acho que é muito importante a gente lembrar disso. E aí, agradecer todo mundo que ficou aí até agora, agradecer todo mundo de coração. E, para finalizar, vou passar a palavra para o Jailton, do SESC. Opa. Bom, muito obrigado. Em nome do SESC Pinheiros, então, agradecemos uma vez mais a presença de todos. Ana Luísa, Otto, Victor, Flávia, as intérpretes, né, a Adriana e o Paulo, e todo o público que participou desse encontro tão produtivo. Fica patente que é um assunto que tem que ser tratado mesmo em várias instâncias, seja nas escolas, na saúde, na assistência, né? Eu aproveito aqui, então, para lembrar que teremos ainda mais um encontro, né, aqui com o SESC, nesse caso, né, a parte que toca ao SESC, dessa vez mais festivo, com a presença da MC Sofia, que vai ser no próximo sexta-feira, dia 1º de outubro, às 14h30, nesse caso pelo YouTube. Beleza? Aguardamos todos vocês. Boa noite e até a vista. Recording stopped. Faz 3 noites que não durmo. Hoje fui no seu trabalho avisar pro seu patrão. O seu barraco quando chove, você sabe, foi uma calamidade, desceu tudo.